Muito bem, meu querido Arquituber, seja muito bem-vindo a mais uma produção aqui da nossa Escala Humana, da Rádio Arquitetura. Que prazer enorme ter você com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Sinta-se bem aqui na nossa casa. Já agradecendo aqui os nossos patrocinadores masters da Rádio Arquitetura, as empresas que estão sempre com a gente aqui, levando até você a melhor programação da internet. Grande abraço aos nossos amigos da Macrovision. Grande abraço ao William, ao Chico, todo o pessoal lá da Macrovision. Também com a gente os nossos amigos da Simoneto, o Grupo Duarte, sempre parceiros aqui da Rádio Arquitetura. Os mais novos parceiros também aqui da Ketemove Prime. Um grande abraço a todo o pessoal da Ketemove Prime. E os nossos queridos amigos da Persol Persianas. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela força aqui na nossa plataforma. Já vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e, é claro, né, deixar o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo. Programa Bem-Estar em Construção, apresentação da nossa querida Duda Cooper, hoje falando sobre Aging in Place. Você deve estar se perguntando aí como é que ele conseguiu acertar Aging in Place, porque é a terceira vez que a gente está gravando esse programa, e daí fica fácil falar. Vocês não aprendem 3 vezes, né, Duda? Pelo amor de Deus, né? Muito boa essa. Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje, realmente, como o Alexandre muito bem pronunciou, nós vamos falar sobre Aging in Place. Óbvio! Então, Aging in Place, em tradução livre, é envelhecendo no lugar, né? Ou envelhecendo na própria casa. Eu escolhi esse assunto para a gente conversar hoje, porque como a gente tem falado bastante das certificações e muitas das questões que sustentam o Aging in Place passam pelas mesmas estratégias, eu achei que seria um assunto assim, importante da gente trazer para o canal. Com sorte, todos nós envelheceremos, né? Então, é importante a gente entender como a gente pode ir adaptando a nossa casa para que ela possa acomodar as nossas necessidades ao longo de todas as fases da vida. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que a nossa relação com o ambiente construído, ela é uma experiência física e multissensorial. Então, durante toda a experiência que a gente tem dentro de um ambiente, a gente faz trocas com esses ambientes e essas trocas passam pelos nossos órgãos dos sentidos, né? Então, ao longo do envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco da acuidade desses sentidos e a gente precisa ir adaptando a nossa casa a essas novas necessidades, né? Essa redução de performance que a gente vai tendo. Então, a gente, claro, vai ter uma redução de performance de agilidade e mobilidade com o tempo, mas também uma redução na visão, uma redução na audição, no tato e no equilíbrio. Aí o espaço construído, ele tem um papel super importante para que a gente possa se manter autônomo, possa seguir vivendo com a melhor qualidade possível, com segurança e dentro da própria casa, onde a gente já tem uma conexão, onde a gente já está integrado, onde a gente já tem uma história impressa no ambiente. Então, o Aging in Place, ele fala sobre essa importância de nós proporcionarmos ambientes flexíveis, ambientes que possam sendo alterados com o tempo, para que a gente consiga, por exemplo, ampliar áreas de circulação, colocar em alguns lugares estratégicos apoios, para que a gente possa eventualmente acolher mais uma pessoa para esse ambiente, se for necessário, por exemplo, um acompanhante. Então, são estratégias bastante semelhantes ao que a gente falou no nosso último encontro sobre design universal. São estratégias que garantem acessibilidade universal e garantem também segurança e conforto, né, para esse usuário. Então, é essencial também a gente pensar em toda a qualidade do ar interno. Tá? A gente não consegue envelhecer e manter saúde e bem-estar num ambiente onde a gente não tem
conforto térmico, ambiente onde a gente não tem conforto lumínico, onde a gente não tem conforto acústico. Porque todas essas coisas influenciam muito, não só na nossa saúde, mas como no nosso estado mesmo de bem-estar. É fundamental que durante a concepção dos projetos a gente pense que uma postura sustentável sobre o fazer arquitetônico, ela também passa pela ideia de que esse ambiente precisa durar bastante tempo, né? Quanto mais tempo eu puder permanecer num lugar e esse lugar seguir atendendo às minhas necessidades, mais sustentável é a minha postura diante do ato de projetar, né? Então, essas são coisas que a gente pode resolver na concepção do projeto, né? Tanto as questões de design universal e de acessibilidade universal, quanto as questões de conforto, né? Com todas as estratégias que a gente falou ao longo dos nossos últimos encontros. A gente precisa imaginar, por exemplo, que um envelhecimento, ele implica, às vezes, em problemas, além das reduções sensoriais, em problemas de desenvolvimento de negação, desenvolvimento de depressão, solidão, e também enfrentamento de preconceitos, né? Porque o etarismo é uma maneira, é uma forma de preconceito que é enfrentada por todos nós quando envelhecemos, que é aquela crença de que, por estarmos envelhecidos, somos menos capazes, né? Então, assim, esse enfrentamento é muito... ele é muito desgastante, né? Então, a gente imagina que se ao envelhecer a gente puder viver num ambiente que já nos era familiar, a gente sente um pouco mais de conforto em relação a isso, a gente não muda tanto a nossa dinâmica de vida, a gente segue convivendo com as pessoas que nos cercavam ao longo dos anos da nossa vida, e essa conexão, a manutenção da sociabilidade, ela é muito importante para o nosso bem-estar em qualquer etapa da vida. E quando a gente envelhece, não é diferente, né? O isolamento, ou o fato, assim, de que muitos idosos, a partir de algum momento, precisam ir para uma instituição de longa permanência ou acabam se isolando em algum lugar, às vezes pode trazer muito sofrimento. E esse sofrimento pode agravar diversas comorbidades ou doenças que a gente possa desenvolver ao longo do tempo, né? Então, essas questões, elas passam muito pela qualidade do ambiente construído, pela qualidade do entorno de onde a gente vive, né? E eu digo assim, uma questão de qualidade urbana, né? Da vizinhança onde está inserida a nossa casa, o lugar onde a gente vai envelhecer. Tudo isso faz parte da manutenção da nossa autonomia, né? Então, falar de Aging in Place é falar de estratégias que possam manter o nosso bem-estar ao longo de toda a vida. Tu sabe que depois daquele nosso programa eu fiquei pensando numa outra situação, Duda, porque o nosso idoso, ele vai receber, estamos preocupados com o bem-estar dele na residência, mas aí ocorre também uma outra situação, que é o seguinte: muitos idosos, eles acabam se aposentando, eles tiveram uma vida inteira trabalhando, sendo útil de alguma forma, aí eles se aposentam, param de trabalhar e tem uma grande dificuldade de uma mudança de ritmo, né, de vida, e não é difícil que muitos acabem tendo alguma atividade laboral mais leve dentro de casa, ou desenvolvem um hobby também que possa ser feito dentro de casa, uma pintura, alguma coisa assim. Também é importante prever esses casos, né, Duda? Exatamente. Eu acho super importante que seja, na medida do possível, um espaço grande, né? Um espaço... Quando a gente fala em espaço flexível, a gente não fala só num espaço que pode
hoje servir como sala e amanhã como quarto. A gente também fala num espaço que no mesmo dia ele vai ser sala e no mesmo dia ele pode ser, de repente, o ambiente onde a pessoa vai fazer uma meditação, onde ela vai fazer uma ginástica, ou ela vai fazer até uma atividade de home office, sabe? Tem muitos idosos que passam a se dedicar a trabalhos voluntários em ONGs, e isso pode acontecer de forma digital, né? Então, a flexibilização, a flexibilidade do espaço, a flexibilização do layout é uma das estratégias que a gente busca quando a gente vai tentar trabalhar uma técnica de age in place em alguma residência já pré-construída, né? Pré-existente. E isso que tu falaste sobre a mudança da dinâmica da vida quando de repente a gente se vê com mais tempo, né, e menos responsabilidades, ela é bastante impactante, né? E muitas vezes ela é uma desencadeadora do que a gente falou sobre a depressão, sobre essa negação, sobre até solidão, né? Então, quando eu consigo manter a minha vida no mesmo lugar, próximo das mesmas pessoas, se eu estou próximo de serviços comunitários, se eu estou próximo de comércio, se a mobilidade urbana do local onde eu moro, ela é minimamente razoável, né? Se eu consigo me locomover ou me deslocar de um lugar para outro com segurança, se eu tenho, de uma forma mínima possível, passeios públicos que viabilizem, né, o andar de quem tiver mobilidade reduzida, eu já tenho alguns recursos para buscar uma nova atividade ou um novo propósito para essa etapa de vida, né? Porque eu posso, no mesmo lugar que eu frequentava para fazer, sei lá, uma atividade física, eu posso, de repente, ficar mais tempo nesse lugar, né? Fazer novos amigos ou buscar pessoas que estão na mesma fase de vida e passar a usufruir mais dessas possibilidades, né, de atrações e tal que a cidade possa nos oferecer no entorno da nossa casa, né? Então, isso é bastante importante. Eu acho também, assim, caminhadas na rua, junto de parques, na natureza, na beira de rio, na beira da praia. Essas atividades que às vezes a gente fala, né, na vida adulta, eu só não fiz porque eu não tive tempo. Boa desculpa, né? A gente vai poder fazer com tempo e qualidade, né? Então, eu acho que também o hábito de frequentar lugares que nos conectem com a natureza e dentro da própria casa mesmo, se a gente tiver visuais, uma vista bonita, visuais para a natureza, eu acho que isso também ajuda em todo esse contexto, né? A contemplação da natureza, ela já é bastante benéfica para a nossa saúde emocional, né? Então, eu acho que tudo isso passa pela preocupação de adaptar um lugar para se envelhecer dentro da própria casa, né? A gente até tinha comentado, eu tinha feito esse comentário. Vamos pegar, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, não sou daqui, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que também não é daqui, e ela disse assim, não te preocupa que a maioria das pessoas não nasceu em Porto Alegre. A grande maioria das pessoas que moram em Porto Alegre não são daqui. E aí eu me lembrei daquela observação que muitas pessoas, quando hoje senhores e senhoras aí na faixa de 70, 80 anos, são pessoas que tiveram a sua infância, a sua juventude no interior do estado, ou vamos imaginar então 50 anos atrás, o modo de vida era muito diferente, havia um contato muito mais direto com a natureza, principalmente no interior, né? E aí, essa mesma pessoa que hoje está com 70, 80 anos, ela está vivendo um mundo que é altamente tecnológico, com poucos espaços dentro de algumas cidades, né? De áreas verdes, e quando os tem, talvez essa pessoa não tem tanto acesso quanto deveria ter, por N motivos.
Então, a importância no seu local de residência, de morada, ter também a possibilidade desse contato, né? Hoje a gente vê muitos laboratórios que estão trabalhando já com os laboratórios que trabalham com gerontologia, né? Trabalharem com desenvolvimento de tecnologias para aplicar em casa para ajudar, para corroborar com essa questão da autonomia humana dentro de casa, né? Mas aí eu acho, Alexandre, que tu tem toda a razão nessa tua observação, porque passa também por o quanto isso é palatável para essa geração hoje ainda, né? Então, às vezes essas tecnologias ainda são bastante hostis e muitas vezes elas podem inclusive gerar uma sensação de incompetência e de impotência diante da tecnologia, né? E às vezes também solidão, né? Então, assim, eu vejo laboratórios estudando, por exemplo, piso. São mantas que se colocam nas circulações da residência e essas mantas sobre o piso, elas têm um recurso com inteligência artificial embarcada que consegue aprender o ritmo do usuário dentro de casa, o ritmo da passada dele, ao mesmo tempo que ele registra esse ritmo de passada, ele também passa o tempo inteiro aferindo pressão, batimento cardíaco, frequência respiratória, enfim, a oxigenação, né? E ele pode emitir um alerta para alguma central caso haja uma mudança repentina no ritmo da passada, ou caso haja uma queda. Então, ele emite um sinal de alerta para alguma central para que alguém venha de encontro a esse usuário em função de que é provável que alguma coisa tenha acontecido dentro daquela residência e que aquele usuário possa estar precisando de algum auxílio, né? E aí eu fico imaginando isso, é super tecnológico, é um avanço fantástico, mas é alguma coisa aceitável para quem conviveu com tecnologia a vida inteira, né? Para quem viu a tecnologia chegar e viu ela tomar esse espaço que ela está tomando no nosso mundo, mas ainda tem uma memória afetiva com o mundo analógico, talvez isso não faça nenhum sentido, né? Então, a gente tem que, quando a gente pensa em Age in Place, a gente precisa pensar no usuário. A gente não pode criar uma fórmula que sirva para todos, porque existem várias maneiras de envelhecer e todas as pessoas são diferentes, e especialmente nessa fase mais madura de vida, a gente passa a ressaltar a nossa personalidade, né? Então, tipo, se eu era uma pessoa organizada, provavelmente eu vou ser bastante mais organizada nessa fase de vida, enfim. Todas as minhas qualidades acabam ficando mais aguçadas, mais ressaltadas, né? Então, é preciso que o ambiente fale com essa pessoa, né? Não fale no sentido de tecnologia, mas que esse ambiente reflita essa personalidade, né? Que essa pessoa tenha identidade com o lugar. Então, é necessário que a gente conheça o usuário para adaptar aquela residência para um age in place específico para aquela pessoa, né? Claro que há estratégias, por exemplo, que podem ser pensadas na concepção de um projeto, em etapa de comercialização, quando a gente fala de um produto, por exemplo, para o mercado imobiliário, mas lá no final, na ponta, quem for fazer a adaptação de interiores para aquele usuário específico, essa pessoa ela precisa imprimir a identidade desse usuário no lugar. Sim. Né? Então, no caso de alguém que viveu boa parte da sua vida no interior ou numa cidade que tem outro ritmo e de repente se vê numa condição de trabalho, está obrigado a ir morar na cidade maior e isso muda completamente a sua dinâmica de vida, ao envelhecer essa pessoa,
acaba optando por seguir nessa cidade. Então, assim, é preciso que toda essa história passada esteja conectada com o que a gente vai encontrar nesse local, né? Porque é uma segunda pele dessa pessoa, né? Então a gente não pode desrespeitar as memórias afetivas e a história da pessoa pensando apenas na segurança ou na acessibilidade daquele espaço, né? Às vezes para ela aquilo não vai fazer nenhum sentido e ela vai se sentir completamente desconectada, né, do espaço em função disso. Tem um dado, Duda, nós estamos nos tornando um país de idosos. Parece que, se não me engano, em 2050, um terço da população... Aliás, em 2050 haverá mais idosos do que jovens e crianças. Até 30, até um terço da população já será de idosos. Então, assim, é uma parcela enorme, né, Enorme. da população. A gente já consegue enxergar uma inversão na pirâmide etária, né? Então... É muito importante que a gente saiba projetar para esse público, né? Que a gente entenda as necessidades desse público. E aí, para isso, a gente não pode esquecer que sempre a experiência no ambiente, ela é não só física quanto multissensorial, né? E aí eu falo isso porque quando a gente busca autonomia ao longo de toda a vida, e às vezes nos falha a memória, ou às vezes nos falha... enfim, assim, a gente vai percebendo as falhas, né, físicas ao longo do tempo. Se nós tivermos um conhecimento adequado, a gente consegue estimular toda a capacidade cognitiva e de memória dessa pessoa através do ambiente, né? Então, por isso é muito importante a gente conhecer o usuário para quem a gente está projetando, né? A gente pode, através do espaço, qualificar a longevidade dessa pessoa, sabe? A gente consegue fazer com que, por exemplo... alguns objetos ou algumas texturas ou algumas cores, por exemplo, ativem todo o sistema nervoso e a capacidade cognitiva daquela pessoa e mantenham ela mais produtiva por mais tempo. Né? Criativa também por mais tempo. Então, isso é bastante interessante, né? A gente já tem esses dados, a gente já sabe o quanto o espaço é um coadjuvante em toda a nossa desenvoltura, né? Toda a nossa capacidade cognitiva, criatividade, ela passa pela experiência que a gente está vivendo no espaço. Então, é bastante projetar também para isso, né? Para a gente conseguir, através do espaço, manter certas memórias vivas, né? Para as pessoas. Então, eu acho isso... eu acho essa uma parte assim, apaixonante, né, da arquitetura e as coisas que estão acontecendo por todo o mundo estão trazendo, assim, um florescimento imenso, sabe? Para esse conhecimento. Então... hoje é muito viável a gente realmente projetar um espaço muito agradável para se viver uma vida toda. Aí tem uma questão que me intriga bastante, Duda, que é o seguinte: para a gente chegar nesse ponto aí, a gente tem que passar por uma mudança cultural. Né? A primeira mudança é de como nós enxergamos os nossos idosos. Isso é muito importante. Né? A forma como nós enxergamos. E esse aí, no meu ponto de vista, é o principal ponto a ser discutido, porque dele advém todas as outras mudanças. Enxergar o nosso idoso significa nós jovens, nós netos, nós filhos, olharmos para os nossos pais e avós já com esse olhar. Significa o arquiteto também enxergar o idoso com outro olhar.
e o próprio mercado imobiliário enxergar. Evidentemente, o mercado imobiliário está de olho numa fatia de mercado que engloba esse idoso, mas também tem que ter um olhar muito mais cuidadoso, não simplesmente mercadológico, para isso daí. E principalmente, aí eu não sei se como tu pensa, mas parar de enxergar também o idoso com coitadismo, né? Exatamente. É o que a gente chama de etarismo, né? É, A gente falar do idoso na terceira pessoa é até engraçado, porque se sim, nós tivermos sorte, todos nós chegaremos lá, né? sim. Nós somos hoje. Nós somos o idoso de amanhã. Exatamente, o idoso de amanhã. Somos os adultos que serão os idosos de amanhã. Então, assim, eu acho que existe sim uma dificuldade, assim, uma barreira de etarismo bastante importante para ser superada. Mas sabe que eu tenho. Eu sou muito otimista, sabe, né, Alexandre? Eu acredito muito nesses potenciais de mudanças de paradigmas de pensamento, né? Então, essa é mais uma das barreiras que a gente precisa mudar na nossa maneira de pensar e de enxergar a vida, né? Sim. Então, nós enxergarmos o idoso como algo distante ou como alguma coisa que está para mim não faz muito sentido isso, né? Então, nós entendermos como projetar espaços que durem por mais tempo, né? Que possam acomodar as nossas necessidades em diferentes etapas da vida. E isso é o papel do arquiteto, né? Então, eu acho que é uma oportunidade também de mercado, porque a gente percebe que é um percentual gigantesco da nossa população que vai continuar morando, que vai continuar consumindo, né? E então a gente precisa saber quais são as necessidades desse público, né? Quando a gente fala em aging place, a mim, pelo menos, me remete a uma situação familiar, a uma situação muito próxima, a algo que esteja muito perto, mas ele pode ser aceito, por exemplo, na casa de repouso, casa onde se cuida, terceirizadas, digamos assim. Pode se aplicar algum conceito dentro disso, Duda? Na realidade, o Age in Place é o estudo de todas as estratégias que devem ser adotadas dentro da residência em que o usuário se encontra já, tá? É claro que ela pode ser não precisa ser necessariamente aquela residência da vida inteira, né? Ele pode, numa idade adulta, resolver mudar para algum lugar, carregar consigo toda a sua história, né, para esse novo lugar, e ali ele resolver residir para o resto da vida, né? Então, assim, pode ser um lugar que seja é uma pré-existência, que o usuário seja um novo morador, mas a gente está falando da casa dele, né? Do lugar onde ele vive autonomamente. Entendi. Claro, esse lugar ele pode prever uma futura necessidade de um cuidador, de um auxiliar, mas em princípio a gente está falando do lugar onde o usuário escolheu residir, tá? Em algum momento onde ele estava assim, usufruindo de plena capacidade. Quando a gente fala em casas de repouso e esses outros estabelecimentos de longa permanência, a gerontologia ela tem diversas contribuições para qualificar os projetos desses lugares também. Mas o Aging Place ele tem uma abordagem muito emocional, né? Ele trata do amparo emocional do usuário, garantindo a ele essa... A palavra é autonomia, sabe? Mas, assim, também esse reconhecimento de que ele é dono, né? Dono da sua vida, eu quero dizer, né? Dono das suas decisões e da sua dignidade, né? Das suas próprias escolhas, né? Então, me parece, assim, que quando a gente fala de uma arquitetura para
uma instituição de longa permanência, a gente já tira do usuário essa parcela de escolha, né? Então, às vezes é uma escolha até Às vezes é do uma escolha, mas talvez usuário, né? seja ligado bastante a questão de uma identidade. Identidade. Assim, em vários países existem residenciais sênior, que a gente já tem visto no mercado aqui brasileiro bastante, inclusive aqui em Porto Alegre já está aparecendo isso, e o usuário vai para lá por escolha própria, né? E naquele lugar vai haver muitos outros moradores na mesma faixa etária, né? Que também escolheram morar lá. E aí, claro, esses lugares podem ter uma qualidade ambiental maravilhosa, né? Eles podem ter espaços de convivência muito interessantes, espaços para cuidados da saúde, espaço até para eventos e tal. Mas a ideia do Age in Place é a manutenção da vida que tu já tinhas, né? Assim, é a manutenção das tuas rotinas, é a manutenção da tua dinâmica de vida de acordo com o que tu escolheste em princípio, né? E eu acho também, Alexandre, importante para a qualidade do envelhecimento o convívio multigeracional, né? E às vezes nestes locais há um maior isolamento, né? Então, e também pode ser uma escolha, né? A gente fazer essa escolha de optar por se desconectar do resto da sociedade também, ok? Mas, enfim, né? De novo, são escolhas, mas quando a gente fala de Age in Place especificamente, a gente está falando mais de manutenção mesmo e adaptação de lugares para que a pessoa não precise fazer essa mudança obrigatoriamente. Acho que interessantíssimo isso que tu falou da questão de ter uma convivência com outras gerações, né? Acho que isso também ajuda muito na manutenção da saúde mental do idoso, né? Porque isso mantém a pessoa se sentindo parte da sociedade, né, Alexandre? Mantém a pessoa atualizada com o mundo. Eu acho que quase todos os adultos hoje durante a sua vida já tem um convívio geracional, né? A gente tanto com crianças quanto idosos, e isso é muito rico. E de repente, em algum momento da tua vida, tu te sentir a parte, né, dessa sociabilidade, eu acho que é provável que tu te sinta só, né? Te sinta assim, não pertencendo mais, não tendo mais um propósito, né? Eu acho que o convívio multigeracional, ele é muito dinâmico, a gente se mantém falando sobre as coisas do mundo, a gente se mantém protagonista de algum lugar nessa sociedade, né? Eu acho isso super importante. Duda, o que é necessário? Eu sei que a grande maioria dos arquitetos já está atento, mas o que seria necessário para que houvesse um despertamento ainda muito maior dos profissionais em relação a essa questão das pessoas com mais idade, que começam ali, durante algumas etapas da sua vida, a já ter as suas necessidades especiais devido à ausência ou enfraquecimento, enfim, uma mudança física até e mental. Que tipo de informação nos falta ainda? Que tipo de iniciativa nos falta ainda? Eu acho que o pensamento tem que começar por imaginar espaços inclusivos, assim, porque espaços que incluem todos os tipos de necessidades diferentes que alguma pessoa possa ter em diferentes estágios da vida por N circunstâncias, já é um espaço que ele tem qualidade para acolher o maior número de pessoas, né? Então eu acho que
começando por entender o que faz de um ambiente inclusivo, a gente começa a entrar já nesse pensamento, né? Nesse pensamento de que se for bom para um idoso, provavelmente vai ser bom para todas as pessoas, né? Porque nem sempre o que é apropriado só para criança, por exemplo, seria apropriado para um idoso e vice-versa. Então, a gente pensar em espaços que comportem essas diferenças, que façam com que todas as pessoas se sintam incluídas e felizes, e integrando aquela experiência no espaço construído, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, se a gente for pensar em relação à matéria, o que a gente precisa estudar para isso, o design universal é uma das coisas, né? Porque o design universal, ele foi criado não especificamente para a acessibilidade do idoso. Ele foi criado pensando na acessibilidade universal e num design de qualidade e de beleza para todos, né? Independente das necessidades. Então, eu acho que o design universal é uma matéria que os escritórios de arquitetura têm que dominar. Muito bem, Duda, estamos chegando na reta final aqui. O que tem mais aí na tua cola? Acabou. Não, você não está vendo aqui porque a câmera não pega, mas ela está com uma... São 5 páginas de cola ali. Não, eu acho que a gente falou o principal sobre o Age in Place. E quem tiver interessado sobre o assunto, tem muito artigo escrito sobre... Tem um artigo que eu escrevi, tá no ArcDaily, que é super fácil. Que chique, eu tenho artigo no ArcDaily. Eu tenho artigo no ArcDaily. Mas é um assunto bastante apaixonante, assim. É bastante enriquecedor a gente aprender sobre Age in Place, porque, como eu disse, se for bom para uma pessoa de idade avançada, é bom para todo mundo. Sim, sim. E o que eu acho mais interessante, Duda, é que a gente, claro, ainda não chegou no patamar que se deva chegar ainda, mas aos poucos estamos começando a entender um pouco mais sobre as necessidades, sobre a importância de nós honrarmos, principalmente, né, essa pessoa que muitas vezes se refere em terceira pessoa. O idoso, na verdade, é essa pessoa, né? Não, ela não deixou de ser quem ela é porque envelheceu. Exatamente. Ou porque se tornou. Continua sendo, desde criança, a mesma pessoa que passou por várias fases da vida, mas continua tendo a sua própria identidade. Então, a gente ter esse carinho, ter esse olhar, entender que, embora o tempo passe, ela continua com as suas necessidades, né, como ser humano, e ter uma atenção especial em relação a isso daí é salutar para todos nós, né? Então, eu vejo que ainda temos um caminho muito longo a ser percorrido, mas vários passos já foram dados. É isso aí. Na psicologia ambiental a gente fala na teoria da empatia, e é isso, né? A gente tem empatia com o outro, não importa em que estágio da vida ele tá, né? Então, sim, eu acho que empatia pro arquiteto, pro designer, é fundamental, né? A gente não pode se desconectar dessa empatia nunca. Muito bem, Duda Koper, em mais uma edição do Bem-Estar em Construção, hoje falando sobre Age in Place. Olha só, eu treinei, juro que eu treinei. Agradecendo a sua companhia, você que esteve com a gente até agora aqui na plataforma Escala Humana, muito obrigado por estar conosco aqui na nossa casa. Se inscreva aqui, ó, deixa eu apontar, não, aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Comente o nosso conteúdo, faça perguntas. Se quiser conversar com a Duda, também pode fazer pelo Instagram, pelo Arquiteta Duda Koper. E a gente volta na próxima edição do Bem-Estar em Construção. Um grande abraço, querida Arquituber, e até lá. Obrigada.